O Brasil tem até agora 179.765 pessoas mortas pelo coronavírus. Ontem, o Ministério da Saúde registrou 770 novos óbitos. Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está vivendo o finalzinho da pandemia. Permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. Bom, no caso de São Paulo, o governo de São Paulo diz que o contágio pelo coronavírus nesse mês já é maior do que no primeiro pico da pandemia, em julho. Isso só no caso de São Paulo, sem olhar ainda para os outros estados. Eu não posso crer que Bolsonaro não veja TV, não ligue o rádio, não folheie uma revista, um jornal, não entre num portal, não receba informações de seus assessores, no mínimo pelo clipping diário da presidência da República. Porque é a única explicação para que a gente não chame essa frase pelo que ela é. Uma mentira. Uma mentira deslavada. O presidente olha para o rosto dos brasileiros e mente ao querer fazer crer que estamos no finalzinho da pandemia. Não estamos. Aliás, infelizmente, estamos muito longe desse finalzinho de pandemia. Ele falou exatamente: nosso governo, levando em conta outros países do mundo, foi o que melhor se saiu no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. De fato, o Brasil teve um desempenho menos ruim do que os seus vizinhos aqui da América Latina e menos ruim que a maioria dos países europeus. Mas não porque tivemos um ótimo desempenho, e sim porque nós já estávamos num patamar muito baixo, né? O Brasil já vinha de uma profunda recessão, então havia menos espaço para redução na economia, que parece um contrassenso, mas é assim mesmo. Como a situação já era muito ruim, havia menos espaço para piorar ainda mais. E essa opinião do presidente, eu gostei muito da manchete da Folha de São Paulo de hoje, porque ela é bem direta, ela explica exatamente, em poucas palavras, o que significa a frase de Bolsonaro. O Bolsonaro vê finalzinho de pandemia, os números não. Mais que os números, os médicos, a realidade, os brasileiros, os enfermeiros, qualquer profissional que trabalhe diretamente ou indiretamente na área de saúde. Vamos lá. Comparada a classificação de estados e Distrito Federal ontem, com o estágio registrado no meio de novembro, no monitor de aceleração da Covid-19 aqui da própria Folha de São Paulo, só 6 estados não pioraram. Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí e Roraima. Esses são os estados que não pioraram. Todos os outros têm um maior número de casos, maior número de mortes, uma situação desesperadora, a ocupação de leitos. Já não há mais leitos em hospitais públicos de UTI no Rio de Janeiro e em alguns hospitais de São Paulo também. Caso da Santa Casa. E o Emílio Ribas, que é um especialista, né, em infectologia também, se não me engano, está ali nos 95%, 96%, está no limite do limite. A gente falou de situação crítica, dramática também em Curitiba, em Porto Alegre. A gente falou sobre a situação em Porto Alegre também ao longo dessa semana, com uma piora, com um aumento muito expressivo no número de casos e também de ocupação dos leitos, né, Megali? Em um mês subiu de 6 para 8 o número de capitais com mais de 80% das UTIs ocupadas. E no mundo, o Brasil é o segundo colocado em mortes. Primeiro, os Estados Unidos estão contabilizando 3.000 mortos por dia. É um atentado de 11 de setembro por dia nos Estados Unidos. Que diabo de finzinho de pandemia é essa? Por que o presidente, de maneira deslavada, olha para a cara da população e mente? A gente viu nessa semana, trouxe aqui no ar, ontem mesmo, ou anteontem, o discurso de Angela Merkel, em que Merkel, impotente diante da magnitude da crise, diante da gravidade da situação, praticamente chora. Angela Merkel, a mais alemã das alemãs no quesito frieza, pragmatismo, ela quase chora falando a um público sobre as medidas que são amargas, que são desagradáveis, que testam a paciência da população, mas que são necessárias.
né? Ali a gente está falando também de 500 mortos por dia. 500. A gente está começando a namorar de novo com a marca de 1.000 mortos. Essa marca psicológica de 1.000 mortos por dia aqui no Brasil. O presidente enxerga a realidade. Seja presidente. Presida. Lidere. Esse povo precisa de você. Que coisa deplorável. Em frente. O governo de São Paulo... Posso só citar o nosso colega Kennedy Alencar, colunista do UOL, e ele falava sobre essa postura do governo Bolsonaro, sobre essa fala dele do finzinho da pandemia, e muito se questiona sobre a economia, né, nesse momento. E aí a economia foi uma escolha, você encarar dessa forma e pensar nos empregos, pensar na economia do país, e o Kennedy citou o seguinte ontem, para que você tenha uma economia saudável, o governo que quer pensar na recuperação da economia precisa ter um plano de vacinação. Um plano de vacinação está intimamente ligado à volta da economia. E para que a gente tenha esse plano concreto, para que a gente pense na economia, a gente precisa encarar o que está acontecendo. Não adianta fingir que não está acontecendo. Não adianta ignorar os números, ignorar os fatos. Esse plano de vacinação é fundamental para a recuperação da economia do Brasil. A Suécia é muito citada como um caso de sucesso no combate. Não é um caso de sucesso. A Suécia, ao contrário de seus vizinhos escandinavos, optou por não impor medidas restritivas à sua população, apenas orientou que as pessoas mantivessem um distanciamento social. A Suécia colecionou um número muito maior de mortos na primeira fase da Covid-19. Depois, esses números acabaram se igualando a países como a Dinamarca, por exemplo. A Noruega apresentou resultados melhores. A Finlândia também, foram países que se destacaram ali naquela região. E, não obstante, observou tombos idênticos na economia. Coisa de 5%, entre 4% e 5% na economia daquele país. Um tombo idêntico à economia da Dinamarca, por exemplo, que optou por impor restrições, impor uma quarentena. Ou seja, o papo furado de que você, mantendo o país aberto, vai preservar a economia, já se provou mentiroso pelos números. A Alemanha também, na comparação com outros países, impôs uma quarentena mais, digamos, light no início da pandemia. Não fechou restaurantes, não fechou lojas, apenas impôs uma ou outra restrição no sentido de afastamento das pessoas, né? Mas houve ali um funcionamento parcial, diferente, por exemplo, da França, da Itália, que trancaram tudo. E o tombo da Alemanha foi muito parecido também com o da França, o da Espanha, o da Itália, o da zona do euro, de uma maneira geral. Você fingir que não existe a pandemia não preserva a economia. O que vai preservar e iniciar a recuperação da nossa pandemia é a volta à normalidade. A volta à normalidade antes era impossível. Agora ela está aí no horizonte, com a vacina. E Bolsonaro, que já jogou contra a população, no sentido de não recomendar às pessoas que ficassem em casa, que jogou contra, no sentido de ele próprio incentivar manifestações em Brasília e em todo o país, manifestações a favor dele, e participar, por incrível que pareça, dessas manifestações todo domingo. Estava lá ele, aglomerando, apertando mão, tirando selfie, abraçando as pessoas, como se fosse a hora de abraçar alguém, de maneira surpreendente, provando que não estava preocupado coisa nenhuma com a economia, que a única preocupação dele é 2022, é a reeleição. Agora faz jogo duro burocrático para que as pessoas se vacinem, para que a nossa economia, para que a nossa vida volte ao normal.